Bom, pessoal, nós marcamos essa reunião com todos, indo direto ao ponto, né? Para a gente ser bastante objetivo, porque todos vêm acompanhando o que vem, as transformações pelas quais vem passando o ProSaúde e mesmo também a contratação de uma administradora, no caso dos comissionados, né, que não fazem parte do ProSaúde, mas que tem também aí planos contratados por uma administradora que a casa, por sua vez, contrata, né? Muito bem. Ah, falando sobre o ProSaúde especificamente, todos acompanharam no final ali de 2022, houve uma individualização do plano, né? Antigamente a gente pagava um plano familiar, né? Que era um valor único para todo mundo, indistintamente do número de familiares, etc. E por razões, e isso perdurou durante muitos anos na Câmara, muitos e muitos anos mesmo, e houve uma necessidade apontada pela administração do plano de individualizar os valores, né? Separando por dependente, por titular, criando faixas etárias e assim por diante. Todos acompanharam esse processo. Nas discussões que aconteceram no Conselho do ProSaúde, houve então uma ideia de particionar esse reajuste em 6 meses. Essa, inclusive, foi uma proposta levada pelo nosso diretor, Paulinho, que construiu isso junto com os conselheiros, e isso começou a ser implantado, então, no início do ano passado, né? Junto com essa mudança da individualização dos valores, houve também uma mudança na lógica, né? Ou seja, agora o ProSaúde passou a ter uma rede própria aqui em Brasília e, de forma auxiliar, mantendo o Saúde Caixa, né? Na linha daquilo que se faz no Senado Federal. O Senado Federal é idêntico, o SIS tem também uma rede própria e contrata a Saúde Caixa para operar nos estados e mesmo aqui em Brasília também, né? Então, eles meio que convivem em Brasília, né? Tem uma rede própria e uma rede da Caixa, e no resto do Brasil, a rede Caixa atende. Isso para ter cobertura nacional, etc. Muito bem. É natural que todo plano, toda mudança exige um tempo de adaptação. Não sei se as senhoras e os senhores se lembram, mas em maio de 2023, o Sindileges fez uma assembleia dentro da Câmara dos Deputados. Foi uma assembleia híbrida, mas presencialmente foi dentro da Câmara dos Deputados, e naquela ocasião nós comentamos sobre o plano de saúde, mas era tudo muito recente, tinha coisa de 3 meses, ainda estava em implantação, né? O pagamento, o aumento e a constituição da rede, tudo isso estava acontecendo naquele momento. Então, é natural que fica difícil até avaliar, né, com clareza como está o funcionamento, a qualidade, a efetividade, enfim, dos serviços que são oferecidos. Era muito difícil avaliar naquele momento como seria isso, né? Muito bem. É claro que todos os colegas sentiram no bolso, foi um impacto grande para quem tem mais idade ou para quem tem dependentes, pais e mães, genitores, enfim, ou mais filhos, né? Sentiu um peso bastante grande no bolso, né? Um aumento bastante grande, mas há que se considerar que realmente, pelos números que foram apresentados, havia uma necessidade realmente de individualização. Só para vocês saberem, quando tudo aquilo aconteceu, nós convidamos o diretor do ProSaúde, o Jorge, nosso colega Jorge, para ir ao sindicato e nos explicar para toda a diretoria como funciona, né, toda a rede financeira de sustentação do ProSaúde. E ele explicou com muita clareza
E é importante que todos saibam, né, se já não sabem, cerca de 50% de todo o valor do plano, na verdade, é custeado por recurso público, né? A Câmara recebe centenas de milhões de reais para isso, de modo que, se for partilhar isso por servidor, nós temos aí um número de aproximadamente R$ 4.000 por mês por servidor, o que é um número bastante significativo, alto, né? Que é recebido pelos servidores para fins de custeio do ProSaúde. Claro que as autoridades estão inseridas nisso e é evidente que isso também contribui para esse valor mais alto, né? Mas ele explicou que, mesmo assim, mesmo recebendo todo esse montante, né, ainda assim havia a necessidade de fazer um reajuste, porque senão o plano iria à falência, né? Iria acabar. E, acabando o plano, naturalmente, os maiores prejudicados seriam os próprios servidores. Isso foi o que nos foi explicado na época, com riqueza de detalhes, com riqueza de números, de dados, de modo que, naquele momento, em relação a esse ponto específico, a diretoria do Sindileges, naquela altura, se deu por esclarecida em relação à necessidade do reajuste. No entanto, de lá para cá, a gente vem acompanhando a implementação de todas essas mudanças, e a gente, ultimamente, de um tempo para cá, depois de um ano para cá, a gente tem ouvido muitos colegas se queixarem do funcionamento do plano, né, da operacionalização do plano. Alguns relatam uma demora excessiva na autorização de procedimentos, alguns se queixam de outras situações, como, por exemplo, não conseguir um esclarecimento a tempo para poder saber como utilizar-se do plano. Outros também têm revelado uma falta de conhecimentos sobre detalhes do plano, o que nos faz entender que a Câmara precisa, talvez, ter um esforço maior no que diz respeito a esclarecer o funcionamento do plano, né? E também atuar junto aos hospitais e clínicas, esclarecendo como funciona o ProSaúde, o que é natural, uma vez que ele é recente. É claro que as equipes dos hospitais, das clínicas, já estão habituadas a planos como o da Saúde Caixa, que é um plano de muitos anos. Então, é natural que eles já sabem como operacionalizar e têm a tendência de levar tudo para isso. E o ProSaúde, às vezes, é um ilustre desconhecido para eles, o que é natural pelo pouco prazo que tem. E isso demanda, obviamente, uma necessidade de um reforço, de comunicação, tanto lá na ponta, nas clínicas, nos hospitais, como em relação aos próprios usuários, que são vocês, né? Me parece que é preciso um esforço maior da Câmara no sentido de clarear mais o uso. Esses dias eu vi colegas que estavam com dúvida, por exemplo, se usava a carteirinha preta ou azul, ele não sabia nem que hora, né? Qual que ele deveria usar, né? Enfim, então, dúvidas muito básicas até, parece que existe sim uma falta aí de clareza em relação ao uso do plano, que precisa, obviamente, que demanda um esforço grande de comunicação. Isso são coisas que têm chegado para nós e a gente tem observado. Eu mesmo conversei com o Celso há pouco tempo atrás, eu, Paulinho, conversamos também umas 2 vezes com o oh, meu Deus, esqueci o nome, O passou, deu Jorge. branco. O Jorge, com o Jorge também, sobre essa necessidade de comunicação. Agora, no dia 8, acho que de agosto, nós, inclusive, fizemos uma entrevista com o Jorge, com perguntas e respostas, que nós estamos editando nesse momento para deixar esse material à disposição de todos os nossos colegas, para que eles saibam rapidamente como tirar uma dúvida sobre um determinado problema. Isso é um esforço que a gente tem feito. Eu vi também que alguns colegas da Unalés, alguns analistas, também fizeram esse trabalho, acho que capitaneado pela Moema. Eles fizeram um trabalho também de levantar perguntas e respostas e divulgaram isso amplamente no âmbito da Câmara, para que todos pudessem ter acesso. Enfim, nós estamos fazendo um esforço para colaborar
com essa clareza. Mas essa reunião aqui, dado esse contexto que eu falei, eu tentei resumir o máximo possível, eu queria, na verdade, ouvir vocês, os colegas, sobre as queixas que vocês têm, algumas dúvidas ou necessidades que entendem que devem ser atacadas, e é isso que nós estamos aqui disponíveis. Eu, Paulinho, o André, a Magda, nós estamos aqui disponíveis para ouvi-los, né? Agora é a hora de vocês falarem para que a gente tome nota daquilo que vocês vêm sentindo na pele e nós vamos, então, a partir dessa escuta, fazer um encaminhamento junto à direção da casa, no sentido de contribuir para a melhoria desse plano. Eu também quero dizer aos colegas comissionados que também podem falar em relação à questão da administradora. É um outro contexto, né? Um outro modelo de funcionamento, que também eu tenho ouvido algumas críticas em relação à rede conveniada, o funcionamento. Eu percebo muitos comissionados gostariam de receber o ressarcimento independente da administradora que contratam. A Câmara hoje restringe isso, só pode ser pela administradora da casa que ela contrata. Então, enfim, tem várias demandas aí. Então, sempre que for falar o colega, por favor, só coloca assim: olha, eu sou efetivo, estou no ProSaúde. Aí fala o que você quer falar. E se você for comissionado, comenta: ó, sou comissionado, quero falar sobre o plano dos comissionados. Pronto, que aí a gente entende qual é o contexto que você está falando. Tudo bem? Então, pessoal, a palavra está aberta. Se alguém quiser falar, por favor, levanta a mãozinha aí, clica aí para pedir a palavra que a gente concede imediatamente. Tá bom? Vamos lá? Quem quer ser o primeiro aí? Quem quer abrir? Vamos lá? Quem quer? Alô? Todo mundo está me ouvindo? Todos me ouvem? Sim, eu estou bem, ouvindo bem. Eu Oi, também. Alisson, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Se ninguém tiver levantado a mão, Vamos daqui lá, a pouco eu Roberto, falo. comece você, vamos lá. Bom, com relação ao nosso caso aqui, nós estamos com um problema seríssimo aí com uma das operadoras, né? O sistema, até onde eu sei, o sistema de cadastrar novas operadoras é aberto, é disponível para qualquer um, só que parece que não vale a pena para elas, né? Então, essa é uma questão. E nós temos problema com uma das duas operadoras que estão cadastradas aqui na Câmara, né? É a CEAM com a Saúde Gama. Então, há uma confusãozinha aí de contrato e tal. Beleza, essa é uma questão. A outra questão é que tem também o reajuste do reembolso, né? Esse reajuste do reembolso, que eu fiquei sabendo que está na mão do DG desde o dia 10/6, para autorizar esse reajustezinho aqui para nós. E já está, logo está acontecendo o reajuste do contrato do plano de saúde. Então, resumindo, nós vamos ter aumento do plano de saúde, mas não vamos ter o aumento do reembolso. Essa seria uma questão. Vocês têm alguma coisa já falada com o DG com relação a isso aí? Não, Roberto, ainda não. Ainda não. Assim, em relação ao plano dos comissionados, nós começamos a estudá-lo, né? A gente viu até que tinha uma operadora que tinha saído, depois voltou, né? Uma operadora de saúde. E, enfim, nós estamos acompanhando porque me parece assim que a forma como ele está concebido, ele não acaba não atraindo, né? Que é isso que você estava comentando. Ele não atrai as administradoras, né? Parece que ele é um modelo que não, o custo-benefício dele não é bom, né? No caso dos comissionados, nós temos uma situação que é bastante peculiar, né? Porque como o comissionado ele não tem a estabilidade, isso cria nas operadoras um certo receio de operar, até porque a Câmara exige no edital que não haja carência. Então, isso me parece um problema, porque as operadoras, as administradoras ficam com receio, né? Elas ficam com medo, né? De entrar e aí alguém vai lá
faz um procedimento, por exemplo, caríssimo, né? Usa lá o plano, e depois a pessoa sai e a dívida fica, né? Com os demais. Então, isso tem tornado a coisa um pouco difícil no caso dos comissionados. A gente vai ter que ver, talvez, reestudar esse modelo. Me parece que aqui é uma questão central, sabe? Me parece que precisa ser reestudado o modelo, né? O modelo atual acaba não atraindo, né? E isso é um problema. As administradoras, eu digo, não atrai, né? E aí deixa na mão os comissionados. Isso é um problema muito sério, sabe? É um problema muito sério. Eu realmente penso que a gente vai ter que estudar um novo modelo, porque qualquer coisa que a gente tentar remendar nesse, não sei se vai funcionar, sabe? Você tem uma ideia melhor? Você já Até pensaram porque, sobre isso? Alisson, até porque, se for estender isso para todo mundo que tem plano fora, vai ter que aumentar o orçamento, né, de reembolso, né? Que até onde eu sei, o orçamento que tem hoje é para reembolsar mais ou menos 2.000 pessoas. Se for pegar esse mesmo orçamento e dividir para, somos quase 11.000, não vai dar nada para ninguém, entendeu? Então, isso seria uma questão, de repente, de fazer igual Faz como uma era venda aqui listada que eu o auxílio creche. Alô, alô. prazer. Com- Ai, Tatiana, tem um Acho que alguém está tempão que com eu o tô tentando microfone entrar aberto Magda, ainda. É isso. Obrigado. Vai, Roberto, pode falar. Se for liberar para todo mundo, tinha que também ver a questão de aumentar essa verba, né, que tem disponível para reembolso. Se for abrir para todo mundo, né? Essa é uma questão que tem que ser vista, né? Tinha que ser feito algo parecido como que é o auxílio creche, né? Mas para isso tem que aumentar essa verba, esse orçamento para reembolso. É isso que eu penso, entendeu? Entendi, entendi. Tá bem, tá bem. Eu anotei aqui, nós estamos anotando tudo que está sendo falado, e a gente vai ter que conversar sobre essas coisas todas, sabe? Porque, assim, do meu ponto de vista, o ideal era que os comissionados tivessem reembolso independentemente do plano, que contratam para si. Ele poderia contratar um plano no mercado, normal, e ele tem um reembolso. Claro que isso importaria num aumento de receita, né? Para essa finalidade. Mas eu acho que é justo, né, que isso aconteça, né? Bom, vamos ver, vamos ter que estudar um modelo, é o que eu estou falando. Eu acho que no caso dos comissionados, o problema ainda é maior, porque a gente tem que estudar um modelo para ser um modelo sustentável, né? E protegido. Talvez fazer um seguro, por exemplo, para cada comissionado que entrar, fazer um seguro, né, de maneira a evitar essa questão da sazonalidade, né, da pessoa sair. Até porque, se acontecer um caso, ou vários casos como esse, de uma pessoa entrar só para fazer o tratamento de saúde e depois ele sai, isso vai gerar um problema muito grande, né? Vai gerar um problema muito grande para quem ficar, né? Que vai arcar com aquela despesa. Então, talvez um seguro resolva isso. Mas aí tem que ver também um seguro para que não fique muito caro. Enfim, então é uma equação que vai ter que ser estudada a fundo, sabe? Acho que os comissionados é isso, mas nós estamos dispostos a fazer o enfrentamento dessa questão, tá? Não, beleza, mas até lá, por favor, aciona o BG para que ele assine, né, o reajuste do reembolso, né, que está na mão deles lá desde o dia 10/6, essa informação que eu tenho, 10 de junho, entendeu? tá bom. Pode deixar, vou É, levar. tá bom? Vou levar. Vou Obrigado. levar. Vou levar. Valeu, valeu, Roberto. Eu vi que alguns colegas fizeram algumas manifestações no chat, então eu vou ler, tá? Vamos lá. O Danilo coloca aqui, ele é efetivo. Soubemos no grupo de WhatsApp que há uma discrepância enorme entre o pró-saúde da Câmara e o plano da Câmara Legislativa. Eu não conheço o plano da Câmara Legislativa, Danilo. Se você quiser apontar qual é a discrepância, se você quiser, ou se você quiser escrever, eu te agradeço, só para a gente poder entender qual é essa discrepância. Oi, Alisson, bom dia. Oi, Vanderleia, pois não? Bom dia, pessoal, tudo Bom. bem? Só para complementar um pouco aí essa indagação do Roberto, que é muito pertinente com relação a nós que somos secretariados,
e que a gente está querendo proteger a empresa, mas a empresa não protege nós que estamos utilizando e pagando pelo serviço médico que é prestado por eles, né? No caso, é a ESPLAN que contratou a CEAM Brasil, que é uma rede credenciada da ESPLAN, juntamente com a Gama Saúde. Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu acho que é bom as pessoas saberem, que é muito importante e é uma falta de respeito com nós que somos usuários. As clínicas que a minha filha fazia tratamento foram descredenciadas da Rede Gama. E teve um problema, um impasse, isso foi em maio. E até hoje eu não consegui retomar o tratamento da minha filha porque não tem credenciados. Não é uma coisa simples. Você Não, não não é. consegue, até Não é. acionando a ANS, eu não consegui o tratamento da minha filha até hoje, retomar um tratamento que é seríssimo. E quando foi agora, dia 14, eu recebi outro comunicado de outra clínica que foi descredenciada e que também fazia outro tratamento importantíssimo. E a gente fala com a auditoria, a gente fala com a ANS, a gente fala com o CEAM e com a rede Gama, não tem profissional disponível. Quer dizer, eu estou pagando desde maio uma coisa que eu não tenho tido resultado. Isso está É, muito sério para mim como pessoa, porque é uma adolescente, é uma criança que precisa de retomar um tratamento. E eu acaba não que você consigo. paga, acaba que você paga e não tem, né, o plano, né? Na Pago e verdade, não tenho. E se eu é. deixar de pagar um dia, não, você não pode, porque você não tá. O boleto chega todos os meses. E eu já relatei isso para a diretoria, já relatei para o pessoal lá do auxílio, e eles falam, não, tem que ser direto. Ah, você tem a opção de sair da sua empresa. Não é a opção de sair da empresa, é a opção de valores também. E é muito pertinente essa questão de você ter liberdade de escolher o plano que você quer trabalhar e que você quer atuar, e não esses que estão impostos pela Câmara, que agora colocou a Unimed, que é muito pior. Porque quem conhece o Unimed sabe que o tratamento é ruim. Ainda mais agora que eles estão resumindo o tratamento em um polo, né, em um local específico. A mil caríssima. Então, realmente, assim, eu estou indignada e sinto a necessidade de passar isso para vocês, que eu já falei em outras ocasiões, inclusive, que é uma falta de respeito com a gente está pagando. Existe solução, libera para a gente o crédito e você vai lá e paga o que você tiver com o seu crédito e complementa à vontade, acabou. Sim. Eu acho que essa é uma necessidade urgente. Tem uma amiga minha que está esperando autorização de cirurgia na ESPLAN desde fevereiro. É uma cirurgia, gente. Ninguém quer fazer cirurgia por brincadeira, ninguém quer fazer um tratamento por brincadeira. É, sem dúvida, sem dúvida. E Entendeu? essa é a situação que está acontecendo. Me parece que o contrato, da forma como ele está, ele não é atrativo para as empresas. E aí as empresas acabam fazendo um negócio mequetrefe, né? Eu acho, né? Quer dizer, eu estou estudando ainda esse assunto, então eu estou falando aqui apenas numa visão inicial que o Sindilege tem sobre o assunto. É claro que isso vai demandar da gente um esforço de investigar mais a fundo o que é que de fato gera esses problemas, porque eles são recorrentes. Basta ver a baixa atratividade dele, inclusive em relação aos próprios comissionados, apenas 1.000 dos 11.000 Claro. da Câmara aderem. Então, isso é sintomático, né? De que não há um interesse nem por parte das empresas, nem por parte das pessoas. Então, Exatamente. precisa entender por que esse modelo ele não funciona, né? E ver de que maneira se corrige ele, né? De que maneira a gente pode avançar. O importante é que as pessoas tenham a efetiva entrega do serviço de saúde. É o que não Claro. está. Não é que não acontece, mas não está acontecendo da maneira como deveria, que é como um relato que você está trazendo aí. A gente já ouviu outros também, nessa mesma Isso, linha do que você está isso, falando, Vanderlei. isso. Tá? Isso, e é muito importante também que o pessoal lá do Auxílio Saúde saiba disso, porque eles também têm como atuar. Tá. A gente Tem o meio vai. jurídico, que eu acho que o meio jurídico tem que atuar com relação à nossa defesa. Sim. A Não é gente só vai. contratar a empresa e deixar para lá, porque dá a É, entender que nós fomos esquecidos. Não, tá no auxílio, é. se vira. A gente vai se aprofundar nessa investigação das causas e a gente vai conversando com vocês
até a gente levar algumas propostas para a direção da casa. Tudo bem? Beleza, tá Tá joia. ok? Obrigada, pessoal. E boa sorte. É Parabéns aí pela atuação de sempre, viu? Obrigado, Vanderlei. Obrigado, obrigado. Maria Abraço. Soneide, por favor, pode falar. Maria Soneide, está me ouvindo? Seu áudio está fechado, se você abri-lo, por favor. Acho que ela desistiu. O Vitor Rosa, ele fez uma pergunta, ele é efetivo, ele pergunta aqui, por que clínicas estão forçando o uso do ProSaúde apenas? Ao que nos parece, as consultas e procedimentos são mais caros do ProSaúde, que eu entendi o que ele quer dizer, o que encarece a nossa coparticipação. Há informações de valores de consultas do ProSaúde e do Saúde Caixa e como podemos proceder no uso, já que a ideia é que possamos pagar menos. Vitor, até onde eu sei, na verdade é o contrário, tá? Na verdade, o ProSaúde criou uma rede própria exatamente porque, como o Saúde Caixa ele, ele, ele autoriza tudo, digamos assim, ele não tem um controle muito efetivo, né? Porque a Caixa é um banco, né? Então, o banco não tem muita preocupação com isso. E o Saúde Caixa é um plano para os funcionários da Caixa que acabou que eles estenderam para mais gente, né? Mas a Caixa em si parece não ter um certo controle, segundo o que me disseram, ou é um controle mais frouxo, digamos assim, e, e isso acaba por encarecer o plano, porque se paga mais, né, são mais procedimentos, e existe sim, isso é fato, um exagero também que é cometido pelas clínicas, pelos hospitais, né? O Paulinho mesmo já trouxe muitos exemplos de muitas vezes procedimentos que foram feitos e que o hospital, por exemplo, coloca lá que se gastou não sei quantos pares de luva e assim vai, cirúrgica, e aí quando você vai ver, na verdade, é um número absurdo, né? Aquele não pode nunca ter acontecido na prática, né? Não é factível, né? São coisas que precisam ser vistas, porque isso acaba fazendo com que vocês gastem mais dinheiro, né? O dinheiro é de vocês, né? Está lá no fundo, quer dizer, se vai gastando sem um controle, né, lá na ponta, isso vai depois gerando problema. Isso é o que é alegado, né? O que é verdade e o que não é, só lá para quem tem os números para saber, né? Mas isso é o que foi trazido, isso foi o que foi alegado, né? Então, a rede própria tem esse objetivo. No Senado, foi também o mesmo argumento, tá? Só para você saber que existe isso em outros lugares também. Normalmente, quem parte para a autogestão parte por isso, porque quer ter a rede, quer ter o controle da rede, né? Quer ter um maior controle sobre o que está acontecendo, né? Sobre os procedimentos que são feitos, de maneira que isso não pese no bolso de todo mundo. É aquela velha história, né? Se você deixa correr muito frouxo, gasta muito dinheiro. Se aperta demais, você às vezes traz mais desconforto para os usuários, porque o processo de liberação dos procedimentos é mais difícil, né? Então, isso às vezes irrita as pessoas. Então, tem que achar talvez um meio termo. Me parece que essa é a questão, né? Me parece que hoje, por falta de conhecimento lá na ponta, nos hospitais e nas clínicas, de como funciona o ProSaúde, ou de uma, vamos colocar, já preguiça dos próprios atendentes, que já tem um hábito de usar certos planos, já sabe como funciona, e já tudo é mais fácil, e tudo é mais ligeiro, né? Porque tem essas coisas. Então, acabam levando tudo para o Saúde Caixa, e aí começam a inventar histórias em relação ao ProSaúde, meio que no sentido de prejudicar a imagem do plano. Isso é uma coisa que pode estar acontecendo. O que eu estou falando aqui não é que eu estou dizendo que é isso que está acontecendo. Eu estou dizendo aquilo que a gente entende que pode estar acontecendo. Tá? Mas, na verdade, quando se faz uma autogestão, o objetivo é justamente baixar os custos e não aumentá-los, né, dos procedimentos. Tá? Então, na verdade, a gente tem que estudar para ver se essa coparticipação de fato está aumentando. Eu vou até buscar esse número junto à ProSaúde. Eu não sei se o Paulinho tem esse número aqui de cabeça,
Viu, Paulinho? Se você tiver e quiser mencionar, levanta a mão aí que eu te passo a palavra. Mas pelo que eu sei, né, Paulinho, o objetivo é diminuir, não é isso? Oi, Alisson, tudo bom? Bom dia a Bom dia, Paulo. todos. Bom dia. É. Na verdade, é o contrário. O Pró-Saúde e o Saúde Caixa têm uma diferença em torno aí de seguramente de 40% a 45%. O Pró-Saúde é mais barato do que o Saúde Caixa. Só para a gente ter uma noção, eu vou fazer um pequeno relato aqui. O problema de saúde, de plano de saúde, não é problema da Câmara, não é problema especificamente da Câmara. Lá em 2016, foi criado a emenda 95, que é a emenda de teto de gasto. Isso afetou literalmente a saúde de todos, do brasileiro e dos órgãos. Então, a gente ficou limitado a um gasto durante essa emenda, a vigência da emenda 95, que ela vai perdurar por 10 anos, foi aprovada em 2016, e aí causou eu vou dizer assim, uma pandemia e um pânico entre o pessoal de saúde. A inflação média desse período é uma média de 19%. E o que acontece? A gente não tem esse repasse da União, não pode passar à vontade para cobrir os gastos do Pró-Saúde, Saúde Câmara, dos auxílios saúde, porque está limitado por uma lei, uma PEC, né, que foi aprovada, e é o que nós temos em vigor, vigente até o presente momento. Em 2017, no nosso caso do plano de saúde, nós éramos um plano família. A nossa arrecadação de participação era muito baixa. A gente tinha uma arrecadação nesse período de 39 milhões de contribuição. Aproximadamente, a participação não se evoluiu de 2017 até 2023, se manteve. É uma média de 29 a 25 milhões, é a participação. O que a gente alterou? De 25 para de 20 para 25 para todo mundo e os altos custos 30%. Com isso, durante esse período, né, no nosso caso do plano de saúde, nós somos três vertentes, que é a contribuição, a participação, o dinheiro da União e o nosso fundo com rendimento. Mas de 2016 até 2022, nós tivemos um problema seríssimo no caso da correção do nosso fundo, que foi a taxa Selic, que ficou muito baixa nesse período, e aí a gente ficou com déficit. Então, a nossa arrecadação ficou abaixo de 40% do que a gente gasta. Então, lá em 2016, nós tínhamos aproximadamente 230 milhões de despesa e uma arrecadação de 100 milhões, né? E aí a gente ficou sem, para manter os hospitais que a gente tinha, nós tínhamos que fazer alguma coisa, porque senão o nosso fundo ia acabar e acabar o plano, que a gente fez esse fundo durante mais de 30 anos. O nosso plano tem uma robustez por causa do fundo, que era um fundo considerável, já chegou a ter 400 milhões. Em certo momento, em 2021, nós ficamos com 350 milhões, 330, baixando. E aí a gente teve que alterar e individualizar o plano, né? E isso melhorou um pouco a nossa arrecadação. A contribuição saiu de 39 em 2022, ela foi aproximadamente 78 milhões, em 2003 chegou a 100 milhões. Mas aí a gente teve uma consideração, a taxa Selic, que chegou quase a 13, nós tivemos uma contribuição muito boa da taxa Selic desse investimento. Nós tivemos lá em 2017, nós tínhamos aproximadamente 20 mil beneficiários. Em 2016, a gente chegou a 16 mil beneficiários. O que significa isso? Os nossos filhos que foram completando a idade até 33 foram saindo e veio a pandemia e veio a questão dos óbitos. Então, nosso plano foi diminuindo. Hoje nós estamos com em torno de 16 mil beneficiários. Isso é um custo elevado, porque plano de saúde tem que ter bastante beneficiário, pagante. É o que acontece com o plano dos comissionados. Era
priori, para ter aproximadamente 6 a 7 mil. Eu estou dizendo do universo de 12 mil, a gente tiver 50% de atrativo, né? Seria em torno aí de 50%, 6 mil, 7 mil beneficiários. No entanto, hoje, a última informação que eu tinha não passava de 2 mil. E aí, para manter isso, o custo fica elevado. E para a gente manter os hospitais que a gente tinha, aí fica mais complicado, porque a gente tem menos pessoas contribuindo e para manter o hospital e uma inflação galopante e uma emenda constitucional segurando os gastos, que não podia, a gente não, o próprio presidente, a mesa diretora não podia fazer o remanejamento para nos atender. Então a gente tem um problema e é crônico, a gente tem que achar uma solução, tem. Como? Aí tem que ser Ou com muito seja, estudo. você tem uma inflação médica, né, que é muito além daquela que é utilizada para recomposição dos valores, Isso, né, que 19%. vão para o fundo. E isso vai gerando ao longo do tempo um problema, uma distorção muito grande. E aí a única solução é aumentar a mensalidade, senão você não consegue manter o plano. Mas o que eu queria, Paulinho, era só que você falasse especificamente sobre a questão do Vitor. O Vitor trouxe sobre o uso do ProSaúde, né? Ele é ou não é mais caro do que o Saúde Caixa? E por que as pessoas devem usar o ProSaúde e não o Saúde Caixa? Essa é a grande pergunta, inclusive eu já aproveito para falar aqui do Rafael, porque você já vai responder os dois aqui. O Rafael coloca que ele está assustado com o caminho que o plano vem tomando, que ele comenta aqui de diversas situações de demora na autorização, e os atendentes das clínicas sempre ressaltam que o Saúde Caixa seria autorizado automaticamente, diferentemente do ProSaúde, que é demorado. E ele disse até que passou por um caso nessa semana de uma infiltração que ele fez com ácido hialurônico e que a mesma clínica informou para ele que pelo ProSaúde o pedido nem consegue ser feito, né? E que não consegue ser feito, enfim, que não só não aceita mais o procedimento, como não consegue nem que seja analisado. E que se fosse fora do DF, pelo Saúde Caixa seria aceito. Então, aí ele pergunta, por que deixamos de ser atendidos no DF pela rede do Saúde Caixa? Não é que deixou, né, Paulinho? Na verdade, Não. ele pode usar as duas, né? Continua Só que as a duas. recomendação do ProSaúde é para que se use a rede própria, não é isso? Explica. Isso. Então, o que acontece? O Saúde Caixa, ele autoriza, por exemplo, se você for fazer qualquer tratamento, independente de preço, já está autorizado pelo Saúde Caixa. Mas isso tem um custo para a gente, que lá na frente vai ficar escasso o nosso recurso, né? Nós começamos a fazer o ProSaúde, a rede própria, dentro do Distrito Federal, que nós estamos avançando. E os custos que a gente fez é mais barato, em torno de 40% do que o do Saúde Caixa. Em média, tá, gente? Em média. Tem coisas muito abusivas aí no Saúde Caixa, porque não tem auditor, não tem controle. A gente tentou que a Caixa fizesse. A Caixa hoje tem mais de 1 milhão de beneficiários que ela cuida. Então, os auditores é para eles, não para nós. E aí, o que você pedir, chegou com Saúde Caixa, chegou, eles já aprovam. Mas aí, qual é o custo? Então, para nós beneficiários, é melhor usar a carteirinha preta, que é a rede própria, porque fica mais em conta, em 45%. Usar a carteirinha própria, da rede própria nossa, vai ficar um custo de 45% mais barato. Isso vai refletir, inclusive, na sua participação. Se você chegar lá, usar o Saúde Caixa, vai ficar 45% mais. Então, essa internação fica muito onerosa pelo Saúde Caixa. E o ProSaúde, a gente consegue ter o controle e ter o controle dos gastos. O que acontece? O Saúde Caixa, ele tem... já é uma empresa que está com a gente há 30 anos, então a estrutura dele é mega. Do ProSaúde, que tem 1 ano e meio, ela é uma estrutura ainda muito aquém. A gente reconhece isso. Então, o que nós temos que fazer? O que nós estamos tentando fazer? Claro que a gente tem... Esse computador aqui, Oi? Alguém está com um micro...
Felipe Scherer, acho que seu áudio está ligado. Seu microfone. Eu Tiago, tô com. Tiago, é isso. Pode ir. Ah, aí o que que acontece? O Saúde Caixa hoje é 40% mais barato. A gente está incentivando ao pessoal a usar porque é mais viável economicamente para nós, inclusive no futuro. Porque se for nesse gasto, hoje as despesas do Saúde Caixa, o Saúde Caixa continua funcionando. É 70% do nosso consumo, dos recursos todos, vai para o Saúde Caixa. Em torno de 22% o Pró-Saúde, que é o nosso, né? Porque ainda assim nós estamos atendendo só no Distrito Federal, nós estamos fazendo um tratamento, assim, tentando credenciar a maior rede, inclusive em pouco tempo a gente vai sair do Distrito Federal, vamos para o Brasil, credenciar as empresas, porque é mais barato. Uma consulta hoje pelo ProSaúde e Saúde Caixa é extremamente caro. O que que acontece? Concordo com muitos que tem problema, tem, porque a autorização de qualquer plano é de até 5 dias úteis. Então, você vai a uma clínica ou vai no hospital, eles têm até 5 dias para enviar para o Saúde Caixa. Como o Saúde Caixa vai liberar tudo, é na hora, é automático. No ProSaúde, como a gente não tem uma estrutura ainda para atender todos, com uma excelência como é do plano do Saúde Caixa, eles têm até 5 dias. A maioria dos hospitais manda no último dia. Eu recebi várias reclamações, quando a pessoa chega lá, a gente vai olhar, acabou de chegar, tem meia hora. Ah, eu Mas fiz esse é um uma ponto, consulta há Paulinho. uma semana atrás. Mas esse é um ponto, Paulinho, que Só para... Sim, sim. Deixa eu só falar, só Claro, concluir isso claro, aqui. fica à Aí, vontade. uma Fica à vontade. semana atrás, quando a gente vai observar a informação, o pedido acabou de chegar. Então, ficou o ônus, né? E bônus, aí você olhar lá, a crítica é tudo para o plano de saúde. Acabou de chegar, tem meia hora. A consulta, o pedido, tem uma semana, foi feita atrás, há uma semana. E eles encaminham no último dia. E aí fica assim. Mas, assim, eu acho que nós temos que ter um mecanismo para corrigir o Jorge e nós do Conselho estamos tentando corrigir essa demanda, que seja automático, ele fez o pedido, imediatamente já aciona, e aí o nosso auditor, teremos. Agora, assim, é claro que é verdade que nós tínhamos um plano de 30 anos que funcionava bem, funcionava. A que preço? Altíssimo, a um custo altíssimo. Depois veio a emenda 95 que proibiu a gente mexer nesses gastos fora da lei. E aí, agora a gente tem que criar, porque nós temos um plano, é para sempre, não é um plano só para amanhã. Porque se a gente mantivesse esse só na Caixa, certamente hoje o nosso custo, se não tivesse o ProSaúde hoje, só tivesse o Saúde Caixa, certamente nós teríamos que dobrar a mensalidade. Me parece, né, E Paulinho? Só fazendo um parênteses, que esse ponto que você trouxe é que o pessoal talvez não esteja claro para todo mundo, e aqui eu acho que esse é um ponto muito importante que precisamos assim colocar. Vamos lá. Como o Paulinho explicou muito bem, você tem uma inflação médica que ela é muito superior ao recurso, ao aumento do recurso para custeio. Então, você tem uma despesa crescente, né, uma despesa médica crescente, e a receita, a verba pública, não acompanha essa despesa crescente. Então, esse é um ponto, né? Quer dizer, você tem procedimentos mais caros, cirurgias mais caras, consultas mais caras, porque seguem uma regra de mercado, só que por conta da emenda 95, teto de gastos, você não consegue repor na mesma proporção a receita, a verba pública. Ora, se você não tem a receita pública acompanhando a despesa que cresce, você vai ter que aumentar o valor da mensalidade. Muito bem. O que aconteceu com o Pró-Saúde? Por um lado, se tentou aumentar o valor da receita, aumentando o custo de cada um de vocês. Então, todo mundo teve que meter a mão no bolso para poder sustentar o plano, mas só isso também não resolve. Só isso não resolve. Se também não trabalhar a questão do custo, né, do uso do plano pelas pessoas, nós também não vamos ter
como manter a saúde financeira. Me parece que essa é a questão central. Então, houve um aumento de receita, no sentido de, mas que isso trouxe um custo para vocês, e está se tentando também, por meio da criação de uma rede própria, reduzir os custos também do uso. É claro que isso é sempre muito polêmico, né? Sempre muito problemático, porque nós estamos falando de saúde, as pessoas querem ser atendidas, as pessoas querem a consulta sempre disponível, e assim vai. Então não dá para ficar entrando aqui num jogo do tipo, quem usa com consciência, quem não usa, porque isso é muito difícil, né, de você medir. As pessoas querem usar, e essa é uma decisão subjetiva de cada pessoa. Agora, a criação de uma rede própria tem o objetivo de baratear a despesa. Qual é o problema que nós estamos enfrentando? É que você tem, de um lado, um plano, que é o Saúde Caixa, com muitos anos de uso, com muito dinheiro e muito recurso, porque nós estamos falando de um banco disponível, então eles não têm um controle tão necessário, então eles autorizam com rapidez, os profissionais de mercado, os atendentes, todo mundo já conhece, já sabe como funciona, é tudo muito rápido e fácil e prático, e por outro lado você tem uma rede que está começando agora e que tem todos os desafios para se estabelecer no mercado. Me parece, Paulinho, que aqui há um ponto que precisa ser objeto de muita discussão e aperfeiçoamento por parte do ProSaúde, que você tocou aí, que eu acho muito importante, que é a velocidade, a rapidez, a eficiência com que as pessoas recebem esse pedido e existe essa autorização. Isso precisa ser feito na maior brevidade possível. E aqui me parece que há um esforço duplo. Há um esforço de ir lá na ponta, ou seja, lá nas clínicas, nos hospitais, e trabalhar esses atendentes, trabalhar as direções desses hospitais, dessas clínicas, para que eles consigam entender melhor o procedimento do ProSaúde e fazer essas autorizações. Por exemplo, o próprio Rafael que trouxe assim, olha, então eu poderia voltar lá na clínica que negou o ProSaúde e pedir para realizar o procedimento pelo Saúde Caixa, porque a alegação nesse caso específico é que o ProSaúde não aceita e o Saúde Caixa aceita. Provavelmente essa informação dada pelo atendente nem verdade é, provavelmente, né? Não tem como saber, só indo lá especificamente para saber. Viu, Rafael? Não dá para saber aqui de pronto, teria que ver o seu caso específico, mas pode ser até que informações como essa que a atendente te deu, muitas outras clínicas estejam dando para os nossos filiados, para os nossos servidores. E às vezes é um simples desconhecimento, porque ele não está sabendo como é que procede junto ao ProSaúde. Então, me parece que tem um esforço desse lado, e tem um esforço também interno dentro do ProSaúde, de talvez colocar mais gente, mais equipe lá dentro, para que a gente consiga aumentar a velocidade dessas autorizações, Paulinho. Me parece que essa é uma questão central. Ou seja, as pessoas precisam compreender, os usuários do plano, né, os nossos colegas aqui, precisam entender que usar o ProSaúde, no fundo, é uma questão do bolso deles próprios. Quer dizer, não é que o Saúde Caixa é mais barato e nem que ele é melhor. Na verdade, ele é mais caro, embora ele seja mais confortável no momento. Me parece que tem que resolver o problema do conforto do nosso usuário, porque só assim o ProSaúde vai conseguir prosperar. Me parece que aqui esse é o problema. Isso eu só responder o Rafael. O Rafael citou aí Porque o que acontece, Rafael? Muitos dos procedimentos não tá, a gente não segue a ANS, mas a gente norteia. Então, alguns procedimentos que era o seguinte, chegava lá um CID com procedimento, o Saúde Caixa autorizava. Mas será que os planos autorizam? Não. Olha só, quando a gente fez na rede própria, por que ele está dizendo que a rede própria não aceita? Porque o nosso auditor, ele fala que esse procedimento não está no rol da ANS, não é para plano de saúde. Mas como o Saúde Caixa aceita tudo, vai lá. Então, por exemplo, a gente vê muitos, seria assim, muitos procedimentos que não era para ser feito como plano de saúde. Eu não estou dizendo que é o caso dele, porque eu não conheço especificamente, mas o Rafael, se quiser depois, pode até me passar com mais detalhes sobre esse procedimento dele, que eu vou atrás. Então, a gente tem hoje a saúde tem tanta coisa embutida que nós que somos leigos acha que tudo tem que ser feito porque o médico pediu, vamos fazer. Mas o médico pede para Deus para falar, se eu conseguir 10%, tá beleza. Então,
olha o que que aconteceu. Nesse momento aí, o nosso dinheiro estava assim, indo pelo ralo, estava acabando o nosso recurso e, como a gente sabe, não estava tendo uma reposição da União para a gente. Então, a gente limitou alguns casos, né? Agora, o que eu gostaria depois que o Rafael me entrasse em contato comigo, para me dar uma olhada e ir atrás da resposta dele. Mas eu vou dizer o seguinte, olha, o ProSaúde nosso está muito mais com sucesso de a saúde financeira para longo prazo, que agora, no próximo dia 1º de setembro, nós vamos ter a rede Sírio como rede conveniada, não é mais de alto custo. Por quê? Nós fomos lá, fizemos uma negociação excelente, nós tivemos um excelente desconto. Hoje, o procedimento no Sírio, que é um hospital de notório saber, todo mundo procura, a gente conseguiu fazer um convênio 40% mais barato. Então, com isso, a gente conseguiu trazer a Rede Sírio, que não tem no Saúde Caixa. O Saúde Caixa não tem a Rede Dó, não tem a Rede Sírio nem o Einstein. Só tem no ProSaúde. E vai ser preço de convênio, a partir agora de 1º de setembro. Então, assim, só que nós agora estamos analisando todos os pedidos que chegam, o nosso perito, ele analisa se é procedente. Porque quando eu chego lá, eu vou pedir uma autorização. Eu tive uma fratura no pé. O médico pede uma tomografia do crânio. E aí eles vão colocando. Aí eu estou desesperado, estou com o pé quebrado, eu quero libere, vamos fazer que eu quero fazer a cirurgia com esse problema do pé. Então, esse é um detalhe que a gente não tinha, porque a Saúde Caixa libera tudo. Nós já tivemos procedimento caríssimo no Saúde Caixa, que os médicos falaram, isso é um absurdo. Se tivesse um perito, metade seria glosado, como a gente não tinha. Então, é o seguinte, o que acontece? Realmente a gente tem que ter um pouco de paciência, porque nós temos um plano de 31 anos, que está em vigor, e um outro com 1 ano, 1 ano e meio. Até a gente chegar ao nível, e aí ao nível que eu me refiro assim, de liberação. Olha, eles têm lá 300 auditores, 300 pessoas para trabalhar, nós temos 5, 6 pessoas para fazer um atendimento. Então, é verdade que existe problema? Existe. Nós vamos ter que, à medida que for crescendo, a nós fazer no ProSaúde um atendimento para suprir essas necessidades e as dificuldades, que até então a gente fez esse ProSaúde quase que numa emergência, mas em menos de 1 ano e meio a gente já alcançou sucesso, e eu diria assim, um sucesso eu diria que nosso plano com o ProSaúde teria mais 20, 30 anos tranquilamente. Se tivesse um Saúde Caixa, nós teríamos aí mais alguns anos. Eu acho que está bom, Paulinho, mas assim, me assusta os colegas não terem essas informações básicas, né? Por exemplo, nós aqui 1 ano e meio depois que foi criado, os colegas não saberem, por exemplo, qual é o plano que eles devem usar, qual é a rede que eles devem usar, isso me assusta, porque isso me sugere uma falta de comunicação, uma falta de clareza, né? Eu acho que não está havendo, talvez, uma eficiência nessa comunicação do ProSaúde com os seus usuários. Esse é um ponto que me parece muito claro, muito claro. Há muitas dúvidas das pessoas, considerando que nós já temos 1 ano e meio de uso. Quer dizer, está faltando algum elemento aqui, um elemento de esclarecimento, uma comunicação mais efetiva, uma campanha de comunicação efetivamente. As pessoas estão muito perdidas e muito inseguras nessa altura do campeonato. Então, esse é um ponto que me parece muito claro, que nós temos que somar esforços aí com o Conselho do ProSaúde e trazer essas informações aos colegas de maneira exaustiva, para que todos saibam os motivos, os porquês. Nós estamos aqui, então, sugerindo que se use o preto e não o azul, não é? E assim vai. Nós temos que ter essas orientações. Então, esse é um ponto que me chama a atenção. Outro ponto que me chama a atenção também é o seguinte: eu entendo que é um plano recente e que, naturalmente, tem suas dificuldades. É como eu disse, a Saúde Caixa tem décadas. Mas, 1 ano e meio depois que ele foi criado, me parece que aqui há um subdimensionamento da equipe necessária para fazer a gestão desse plano. As pessoas não podem ser prejudicadas
porque se decide fazer algo desse sentido, que todos concordamos, evidentemente, porque acho que a explicação está muito clara nesse aspecto do porquê se optou por uma rede própria, mas se optamos por isso, a gente tem que ser muito eficiente nisso, né? Então, não podemos também dizer, não, vamos aguardar. Não, eu acho que tem que tomar medida, né? Tem que tomar medida. Né? Porque, Mas olha vamos só, supor, nós temos aí. se precisamos dobrar a força de trabalho, que se dobre, né? Se você pegar o número de vidas que tem no plano, se cada um pagar R$ 1, paga já o salário dessas 10 pessoas a mais. Quer dizer, então, eu acho assim, tem que tomar uma providência em relação a isso. Isso não pode permanecer da forma como está. A gente percebe que existe dificuldade lá na ponta e existe dificuldade do ponto de vista do usuário também. É uma coisa que poucos aí, talvez poucos saibam, agora tem o 0800 24 horas, que também a pessoa pode lançar a mão e obter essas informações, né? Agora, é claro que aí o processo de comunicação é da direção da direção do plano, né? Não só a direção do conselho, do presidente do conselho, que é o diretor-geral, né? Mas a gente tem procurado assim, interpelar com propagandas para a gente esclarecer algum ponto, mas, enfim, vamos, eu quero ouvir Tem que mais somar os esforço, colegas. tem que somar esforço. Na verdade, aqui não é uma crítica pela crítica, né? Ninguém está criticando Não, A não, ou não, B. eu entendo isso perfeitamente. A gente sabe da dificuldade que né, fazer uma empreitada dessa, não é algo trivial. Qualquer um de nós aqui teria extrema dificuldade em fazer isso funcionar bem. É um desafio enorme, necessário. Então, a iniciativa é boa. Nós não estamos, né, ninguém aqui está criticando a opção pela rede própria, pelo contrário, nós estamos aqui elogiando essa decisão que foi adotada, apesar dos efeitos que ela causou no nosso bolso, a gente compreende que isso é uma coisa de mercado, não há muito que a Câmara possa fazer especificamente, né? É algo que são regras muito maiores do que nós somos capazes de gerir, mas dentro daquilo que nos cabe, que é fazer uma comunicação eficiente e ter uma eficiência no atendimento e na autorização, eu creio que esses sejam problemas que a gente pode atacar, né? Se a gente se esforçar, unir esforços, a gente consegue atacar esses problemas, que eu acho que é a grande parte da queixa dos colegas que aqui estão. O Vitor Rosa também. Oi, Magda, quer falar? Não, eu peço desculpa, né? Como disse, estou quase com o voo, já levantando o voo. Então, eu só queria, apesar de que já falou, é quase matéria vencida, mas você tornou a falar agora sobre os abusos do plano, né? O que acontece? O meu marido fez um procedimento de próstata, não foi bem uma cirurgia, eu não sei explicar o que foi. E o hospital aí, de repente, aparece nutricionista, ortopedista, aparece psicólogo, até psicólogo, e entre eles o fisioterapeuta. Esse eu achei, assim, não me espantou, né? Que ele ficou deitado muitos dias, mas eu falei, para que esse mundo de profissional aqui para atender meu marido? Sabe? Ele fez um procedimento de próstata, não sei explicar. Aí eu fui lá na ouvidoria do hospital. Fui lá e falei, olha, eu não estou entendendo e não quero um outro médico que não seja o ortopedista, o outro profissional que não seja ortopedista. Desculpa, o fisioterapeuta, sabe? Mas é porque ele fica deitado, precisa alimentar bem, não sei o quê. Não, ele está alimentando bem, até bem demais. Então, eu quero dizer com isso que realmente existem abusos, inclusive quando o médico, eu vou numa ginecologista, ela pede um exame de sangue. Aí eu vou num outro médico lá, ele pede exame de sangue. Aí eu mostro, não, mas isso aqui não serve, não, eu vou pedir outras coisas. Eu falei, então o senhor pede, aquilo que não estiver aqui e está ainda com validade, eu não vou fazer. Sabe? Chego no laboratório, falo, o que já tem, por isso que eu vou só num, o que já fiz recentemente, você não faz. Porque realmente, eu confesso que eu fico assim, chocada com a quantidade de pedidos desnecessários. Agora, assim, quanto ao atendimento, eu vou ser sincera, eu não tive ainda nenhum problema, a não ser que,
né? Tem coisa, olha, só daqui que eu fui fazer um exame, por exemplo, talvez eu vou fazer uma coisa no olho, que eu não sei lá o que o médico descobriu, um tumorzinho, sei lá. Aí, olha, Magda, você vem só no dia tal que o plano libera. Tudo bem, né? Não é coisa de. Mas eu já tive emergência, o Paulo é testemunha, eu estava com um problema respiratório, cheguei lá rapidinho, eu comuniquei com o plano, liberou na hora aquilo que era para ser liberado em não sei quanto tempo. Mesmo assim, o ProSaúde liberaria primeiro do que o Saúde Caixa. Então, assim, né, eu não tive ainda, graças a Deus, não tive problema. É só isso aí para dar uma esclarecida, tá bom? Um Claro, abraço para claro, todos Magda. vocês. Claro, Aliás, boa claro. tarde, que eu não falei com ninguém, bom dia, né? Desculpa, gente. Um abraço. Claro, claro. O Vitor também coloca uma outra questão aqui, que é o seguinte: há informações de que a coparticipação de procedimentos mais caros, como cirurgias, está sendo cobrada acima do teto. Mandam notas com datas distintas e todo mês vai lá, cobra o teto da coparticipação. Teriam que padronizar isso e colocar todos os gastos que foram relacionados a um procedimento dentro do mesmo procedimento. Correto, Vitor? Corretíssimo. Porque, afinal de contas, é o procedimento, né? É por procedimento, né? Então, não pode ser a nota. Eles mandam a nota fiscal em momentos separados, distintos, e aí acaba que não há um controle efetivo, né? No sentido de vincular aquilo a um determinado procedimento, e aí aquilo pode estar havendo uma cobrança equivocada, né? Então, está anotada aqui a sua questão, Vitor. Nós vamos levar ao ProSaúde para ver de que maneira isso pode ser aperfeiçoado, enfim, o que foi que aconteceu. Está anotado tua observação. Rômulo, minha dúvida é quanto ao valor do reembolso, que permanece o mesmo desde que entrei na Câmara em 2018. Uma consulta médica, R$ 121, e ainda tenho que pagar a coparticipação, que antes era 20%, agora 25%. Ok, Rômulo, vamos levar também essa demanda. Eu não sei, Paulinho, se tem já alguma coisa aí engatilhada para aumentar. Você sabe me dizer? Eu não sei. Ainda não. O pessoal do ProSaúde e do Saúde Caixa, o nosso atuário está fazendo contas, né? Porque eu entendo que o reembolso, a gente tem que fazer limite. Recentemente, agora nós tivemos o caso da vacina, nós tivemos caso de vacina aí, como é que a gente pagaria os hospitais, a rede pública? Não tinha, se a gente liberar o reembolso total, nós tínhamos vacina que era 300, tinha a mesma vacina que no outro laboratório era 500, né? E aí cada caso é um caso, o pessoal do atuário e do pessoal de contabilidade do ProSaúde faz a análise. Mas eu confesso que alguns reembolsos ainda realmente a gente tem que dar uma correçãozinha. É isso aí, a gente vai cobrar deles. Perfeito, perfeito. Então, anotado, Rômulo, nós vamos levar também essa questão que você trouxe, tá? Acho que o Joseval quer falar. Joseval, por favor. Depois eu falo da Daniele aqui também. Diga lá, Joseval. Pode abrir seu microfone, Joseval. Oi, Joseval. Pode abrir seu microfone. Não está conseguindo? Bom, enquanto ele vai abrindo aí, deixa eu mencionar aqui a Daniele Sá, ela coloca, trabalhei por anos no Senado, lá no Senado pode, né, Daniele, e fazer parte do CIS, né, os comissionados, né? E aí ela está colocando se os comissionados não podem também participar do ProSaúde. Essa é uma questão interessante, viu, Daniele? Talvez, é claro que lá no Senado, pelo que a gente observa, eu acho que segundo os dados, as estatísticas lá, existe uma permanência por tempo maior dos comissionados no cargo do que na Câmara. A Câmara tem uma volatilidade maior, né? Até porque o senador tem mandato de 8 anos, na Câmara são apenas 4, então isso. É... Alisson, Oi, deixa eu dar um exemplo diga aí. lá, fica à vontade. Olha só, a gente quando lá atrás, há 30 anos atrás, quando a gente fez o nosso programa de saúde, a gente preocupou também com os colegas comissionados ISP, né? Levando em consideração que a Câmara, o mandato de um parlamentar é de 4 anos,
Eu tenho com 39 anos de Câmara, eu tenho um colega que tem 39 anos de Câmara, e com secretário parlamentar. Olha Tem o que muito. acontece. Quando foi criado o plano, o programa de saúde lá dizia que a gente teria que ter um vínculo com a Câmara. Teria que ter um vínculo com a Câmara. E o que acontece? Vamos supor que a pessoa entrou lá há 30 anos atrás, e agora ou ela foi aposentada ou ela será exonerada, né? Por algum motivo. E aí o que acontece? Ela que contribuiu, ficou no plano 30 anos, agora que ela vai precisar, ela vai aposentar ou ela vai sair, ela deixou de ter vínculo com a Câmara, ela seria desligada, né? E isso a gente lá atrás foi pensado. Eu lembro muito bem que um deputado que fez parte do conselho, ele falou que isso foi uma decisão muito sábia da gente. Por quê? O que acontece? Com esse auxílio que a Câmara dá para vocês contratar, se vocês saírem, vocês podem continuar nesses planos de saúde que tem aí, né? Você não terá mais uma contribuição da Câmara, né? Então, esse modelo, eu acho que ele é muito mais benéfico para o beneficiário, no caso do comissionado, desse modelo que a Câmara adotou, que te dá um reembolso e você continua pagando, do que você ficar há 30, 20 anos, na hora que você mais precisa, você automaticamente será desligado. Só que a gente sabe que plano de saúde, eles usam a idade. Hoje, os planos de saúde consideram 48 anos idoso. Para os planos de saúde, 48 anos já é uma pessoa idosa. Então, vai ter uma séria restrição para entrar em qualquer plano, se você contratar, se tiver uma doença pré-existente. Então, isso talvez não seria um caminho bom para vocês. Eu digo o secretário parlamentar e o CNE. Eu acho muito melhor você receber e depois que sair, vocês continuar pagando e continuar. Vocês só não terão o reembolso, né? Um colega também falou lá atrás do plano de saúde da Câmara Legislativa. O plano de saúde da Câmara Legislativa já faliu. Ele voltou agora. Ele é recente, né? Mas para ter uma rede de convênio igual a gente tem, igual a Câmara tem do ProSaúde, Saúde Caixa, não tem nenhum que se compara a gente, inclusive no valor. Então, o que nós estamos, talvez a carência nossa aí, é que precisa de entrar mais gente. Nós tínhamos 20, temos 16. Por que tem 20? Tinha 20, tem 16. Muitos morreram. Os filhos nossos, que pode ficar até 33 anos, chegou a 33 anos, saiu, e aí a gente, ao longo desse período, a gente quase não teve concurso, porque os últimos concursos foram em 2012. Tomaram posse em 2012, de lá para cá não teve. Então, assim, nós temos que criar mecanismos para que tenha mais concurso, que tenha mais gente para entrar no nosso plano, porque plano de saúde é quantidade. Se no plano de saúde dos comissionados tivesse lá 4, 5, 6 mil, certamente teria mais empresa interessada e o preço seria certamente a metade ou algo aí bem reduzido, né? Então, é um problema crônico no Brasil? É. Então, a gente tem limitações, mas vamos levar a discussão à Paulinho, frente. posso fazer uma pergunta, Paulinho? Pode. No ProSaúde, por exemplo, se os comissionados passar para o ProSaúde, tem direito a levar os dependentes? Porque aqui no Então, nosso plano não tem. Não tem, aham, nós não temos direito a colocar os dependentes. Claro, vamos ter um plano aí, correr atrás e pegar um plano melhorzinho, mais baratinho, para os é. dependentes. No ProSaúde, a Hum, gente teria essa possibilidade de colocar os exi- dependentes? Existe essa possibilidade pagando, são valores que a cada caso é um caso, né? É, é, ele varia de 320 a 800 por valor, mas o cara tendo um convênio. Mas eu acho que assim, a gente pode levar? Pode. Eu só acho que, é, como eu relatei, lembrando que o nosso não é um programa, não é plano de saúde, é um programa. E programa, você se perder o vínculo, você sai. Eu concordo e eu quero que plano de saúde seja para a vida toda. Eu quero que você, Roberto, que é meu amigo aí de décadas, quando sair, você tenha o seu plano mantendo. Agora, chega agora, depois de 10, 15, 20, 30 anos, eu falo, Roberto, eu tenho um plano e você não tem. E você não consegue outro plano fora. Então, a gente tem que pensar, principalmente plano de saúde, eu falo que é para
não é para velhice, é para quando precisar. E a gente tem que se precaver desses detalhes. E, Roberto, lembrando que eu já com você, lá atrás, nós já conseguimos aumentar o reajuste do auxílio da Câmara. Você lembra disso? Antes disso, nós não tínhamos a emenda 95, agora nós temos. Então, foram feitos os cálculos, realmente está com a mesa diretora lá, com o Celso, para eles assinarem. Mas, segundo eu fiquei sabendo, eles estão pedindo mais uma informação lá para assinar. Eu cobrei da diretora do DEAPA, nós tivemos junto com o Celso cobrando essa demanda, porque eu sou solidário, eu acho que tem que melhorar, porque a inflação mete 19%. Nesse último reajuste, os planos de saúde pediu no de vocês 50%. Com muita negociação, eles aceitaram os 19%, que é a inflação média, que já é um absurdo. Já é um absurdo, né? Então, assim, a gente tem feito algumas demandas, eu tenho procurado, eu me comprometo a ir com você até o diretor-geral, né, para a gente tentar avançar nesse pedido e a celeridade e antecipar essa melhora nos reajustes. De quantos por cento eu não sei, mas o que for possível, a gente vai fazer isso aí. Perfeito. Eu também quero lembrar a todos que nós estamos nesse momento com 3 grupos de trabalho criados, e um dos elementos que a gente vem estudando no âmbito desses grupos, que nós vamos nos dedicar nos próximos meses, né, é a questão do reembolso saúde, né? A gente está tentando ver se aumenta isso. No caso da Câmara, para quem usa o ProSaúde, não tem, talvez criar, né? Que algumas categorias fizeram isso. Então, a gente está estudando isso também, é uma possibilidade. E no caso dos comissionados, aumentar o valor, né? Conforme for o caso. O Bruno também comentou que o que aconteceu com o Vitor aconteceu com ele também, né? O Vitor estava comentando, eu não sei se ele está falando do Vitor ou do Rafael, no sentido de que não foi autorizado, né, pelo ProSaúde, só autorizado pelo Saúde Caixa. Enfim, acho que foi isso que ele quis dizer. Alguém mais quer fazer uso da palavra, pessoal? Que eu já li todas as perguntas, as dúvidas que tem aqui no chat. Alguém mais quer fazer uso da palavra, colocar alguma questão? Esses dias eu conversei com alguns colegas, o Washington, conversei também com a Helene, também, não sei se eles estão aqui na reunião, houve também, enfim, se vocês tiverem, quiserem falar, o Rocha também, nosso colega policial, também tinha feito algumas observações num grupo de WhatsApp. Se estiverem aqui presentes e quiserem falar qualquer coisa, tá, estamos aqui à disposição. Ou qualquer outro. Ninguém? Vamos Bom, lá, eu pessoal. tenho só a agradecer, Vamos lá. Alisson, e falar para Paulinho que eu estou à disposição a qualquer dia da semana agora para ir lá falar com o diretor-geral. De preferência na quinta, ou hoje mesmo. Estou à disposição para a gente ir lá ver essa Tá questão bem. do reembolso, tá? Por favor. Tá bem, tá bem. Roberto, nesse momento eu tô de férias, eu estou em João Pessoa, mas semana que vem nós podemos ir lá. Ah, folgado. Mas beleza, aproveita, Piotti, aproveita. O Bruno esclareceu aqui o caso dele. O caso dele é que mandaram notas separadas relativas ao mesmo procedimento cirúrgico, Paulinho. E aí cobraram dele 2 vezes, né? Digamos, a coparticipação, né? Então, é um equívoco, né? Porque tem que ser por procedimento, né? Mas, enfim, Olha, eu acho, viu, é o Bruno, né? Bruno, É, olha, nós somos auditados pelo controle interno, além de ter o pessoal do ProSaúde, além disso, a gente é muito fiscalizado pelo controle interno, né? Eu acho que a gente tem que aprofundar mais, porque eu tenho visto, assim, ao longo desses anos, erro, assim, eu não tenho visto. A gente tem que entender melhor. Eu até peço ele para entrar em contato comigo, porque eu vou atrás dessa informação e vou, se precisar. Não estou dizendo que eles não erram, pode ter algum erro, eventual erro, mas não é comum. Mas a gente procura, eu vou procurar, quero que ele me procure para a gente ir Bruno, a fundo e eu vou fazer. põe seu contato, Bruno, aqui no chat, que aí a gente liga para você, para aprofundar isso aí, para investigar essa questão. Aí a gente, essas situações concretas, elas são muito boas, né, Paulinho? Porque elas permitem que a gente investigue e a gente vai melhorando os procedimentos, vê onde é que está o erro no procedimento que gera isso, né?
Então, é muito bom. Bruno, se você puder compartilhar seu número aí no chat, quiser fazer de maneira pública ou particular, pode fazer. Ó, ele já compartilhou aqui, tá bom? Tá. Eu queria só dar Ele mais compartilhou um para ponto mim. aí. Eu vou mandar, se você me permitir, Bruno, eu vou mandar isso aqui para o Paulinho. Vou mandar Tá. agora logo. Aí Paulinho Me permite só depois. mais um. Assim, ó, o nosso intuito, enquanto conselho, é proteger a saúde de todos. Então, se o plano quebrar, eu também estou num barco. Então, assim, a gente tem um maior cuidado e zelo. Recentemente, eu fiquei até um pouco chateado, comentaram aí que alguém do plano de saúde estava recebendo dinheiro do conselho por estar trabalhando. Eu quero dizer o seguinte: o conselho é literalmente voluntário, tanto os diretores como o representante do Sindilege. A gente está lá para trabalhar para nós mesmos. Não adianta eu mesmo me roubar de mim, não tem um cabimento negócio dele. Então a gente procura fazer um trabalho atendendo alguns pedidos que está, inclusive fora da ANS, que a gente não segue a ANS, mas nós temos ela como nosso. Tem alguns casos que o Conselho tem o poder de decidir, e isso a gente tem feito com o maior cuidado e zelo. Ao longo desses 12 anos que eu estou conselheiro e mais de 31 anos que eu sou beneficiário do plano, eu tenho visto muita responsabilidade e excelente envolvimento das pessoas, porque está cuidando dele mesmo, da família dele. Então, se tiver alguma coisa fora da curva mesmo, que às vezes a gente não entende o CID, os pedidos médicos, a pessoa quer fazer um procedimento. Aí, recentemente, agora, a gente teve um caso de uma colega que o médico estava cobrando mais de 300 mil. Depois ele fez o mesmo procedimento com interpelação do nosso auditor, ficou pouco menos de 140 mil. Então, veja bem, era quase 200 mil que estaria sendo jogado fora do plano e mais a participação da colega. Então, assim, é muita responsabilidade, nós estamos aqui para atender a todos. Eu me comprometo, à medida que chega as demandas, eu ir atrás, e a gente tem o controle interno, as contas nossas não é solta, a gente é auditado. Então, assim, o plano de saúde, a gente tem que cuidar dele, que não é só para hoje, é para sempre, né? Era isso que eu queria dizer. Perfeito, Paulinho. O Felipe Scherer traz aqui uma coisa que eu achei muito bacana, Paulinho. Vou ler aqui. Ele diz o seguinte: gostaria de trazer aqui o sucateamento do atendimento prestado aos beneficiários a partir da contratação da empresa Benner. Joseval voltou, tá? Joseval, já eu te passo a palavra. Tá bom, obrigado. Impossível, já eu te passo a palavra. É quase impossível falar diretamente com o ProSaúde por telefone para tratar de problemas, e o serviço da Benner é de terrível qualidade. Esses problemas vão desde informações imprecisas fornecidas pelo SAC até imensas dificuldades operacionais para a obtenção de reembolsos no uso do livre escolha, por exemplo. Sem mencionar os bugs do sistema da Benner, que transformam a interação do usuário em um verdadeiro inferno, até para quem é profissional de informática. Tem um documento com mais de 30 páginas, que já encaminhei para o ProSaúde, mencionando diversos casos, incluindo também prints das telas. O ProSaúde tem intervido para resolver situações pontuais, mas parece não conseguir fazer com que a empresa corrija seus processos de forma definitiva. Não sei se o Sindileges pode fazer alguma coisa quanto a isso. Acho que o mínimo que poderia ser feito é solicitar ao ProSaúde voltar a abrir um canal de comunicação por telefone direto para os beneficiários do plano, para conseguirmos pelo menos esclarecimentos imediatos para situações pontuais e emergenciais. Muito obrigado pelo teu relato, Felipe. Eu acho que aqui, Paulinho, é um caso bastante claro de uma pessoa que tem usado me parece, com bastante efetividade aí os canais que são disponibilizados, e você vê aqui que o relato dele é bem detalhado, né? Eu vou pedir, Felipe, que se você puder, nos encaminhe esse documento de 30 páginas que você encaminhou para o ProSaúde, tá? Para a gente até poder ter esse material aqui também, e a partir dele a gente fazer a nossa abordagem lá no ProSaúde. É claro que o Sindileges, por ele não ser o operador, eu vou te passar aqui o meu e-mail direto, você pode mandar para ele, tá? Eu te mandei aí no chat. Peraí, acho que eu mandei só para o Bruno, peraí.
Deixa eu mandar para todos aqui. Aí, pronto. Desculpe, agora sim, foi para todo mundo. Então, é claro que a gente, de certo modo, está limitado, né? Porque nós não somos os proprietários do processo de trabalho. Mas eu acredito que o Sindilege possa ajudar de alguma forma. Essa forma nós vamos buscar junto à casa. De que maneira que a gente pode colaborar para que a gente melhore esse atendimento ao ProSaúde, tá bom? Então, eu não posso me comprometer agora com nenhuma solução, porque eu preciso primeiro, né, ir lá conversar e ver o que é que pode ser feito. Mas eu prometo que eu dou um retorno a todos vocês assim que levar todas essas demandas que estão sendo trazidas aqui. Certamente nós vamos marcar outro encontro como esse, talvez até com a presença aí sim do Jorge, né, que pode também falar pelo próprio ProSaúde, e quem sabe numa próxima reunião a gente já traz, inclusive, alguns encaminhamentos de solução para essas questões que estão sendo trazidas aqui por vocês, tá bom? Questão do valor da coparticipação ou do reembolso, a questão dos procedimentos, de maior rapidez, de maior agilidade, enfim, todas essas questões estão sendo trazidas aqui por vocês, tá? Vamos lá, o que mais? O Joseval, por favor, Joseval. Bom dia, Alisson. Bom É o dia. seguinte, eu estou querendo saber, porque a Rede Gama, eu tenho 35 anos de secretário parlamentar. E eu mudei, saí da AMIL, fui para a Rede Gama no ano passado. Só que eu fui pego de surpresa que essa Rede Gama foi descredenciada, os hospitais todos, as clínicas, nenhuma, todas elas foram descredenciadas, né? Eu queria saber o que a gente pode fazer nessa situação, entendeu? Eu realmente... Paulinho, você sabe Não. a Bom, razão que houve porque esse Eu acho que é aquilo que eu falei no início, Joseval. Eu acho que acaba que o modelo atual, infelizmente, ele não gera nem uma atratividade, nem por parte das empresas que prestam serviço, nem por parte dos nossos usuários, que as pessoas não contratam, acabam não aderindo a esse plano que a Câmara oferece. Basta ver que nós estamos falando de 11 mil comissionados, né? Como o Paulinho falou, a expectativa era que pelo menos metade aderisse, e muito menos que isso, né, aderiu. Então, me parece que não há uma atratividade nem para quem quer usar o plano, e também não existe uma atratividade do lado de lá, das empresas, de prestarem um serviço para os colegas, né? Então, eu acho que essa é a razão que explica o porquê você tem essa sazonalidade nessa rede, né? Porque é o que nos tem chegado, que entra, descredencia, descredencia, que esse processo está acontecendo o tempo todo, não é isso, Paulinho? Essa é a Alisson, informação que a eu gente entendi. tem. Ele poderia repetir, a empresa Gama descredenciou todos os hospitais ou o que ele usava foi descredenciado? Ou tem outros? Não, todos. Foram todos descredenciados, todos. Inclusive, Aí, eu fiz uma cirurgia neurológica no ano passado, e o doutor Ivan, neurologista, me atendeu, me tratou muito bem, fui bem atendido, tal, fiz cirurgia e tudo. E ele cada 6 meses ele pede para me voltar lá. E, coincidentemente, eu fui remarcar para o mês de setembro e a secretária dele me falou que o plano foi descredenciado, entendeu? eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar a diretora do DEAPA para a gente eu me aprofundar Paulinho, melhor. deixa eu só tentar explicar o que eu peguei lá atrás, né? A Saúde Gama teve um probleminha com a operadora que é cadastrada aqui na Câmara, né? Parece que teve um problema de contrato, alguma coisa assim lá atrás. A Câmara notificou, que é o DEAPA ali, que é o responsável por essa gestão, né? Notificou a operadora para que ela se explicasse com relação a isso. Nesse meio tempo, se resolveu, né? Aí voltou a funcionar. Só que parece que semana passada teve problema de novo. Então, tá essa questão aí. Alguns hospitais, algumas clínicas, alguns médicos
saiu dessa rede Gama, está uma confusão ainda. Ninguém sabe se realmente está funcionando direito ou não. E agora, com o relato aí do colega aí, realmente não está funcionando. Tem outras colegas aqui no grupo que eu recebi essa semana também se queixando com relação a alguns procedimentos que foram cancelados. Então, é essa a questão. Infelizmente, eu sou um que saí da Amil, eu pagava R$ 1.500 só para mim, e fui para o CEAM, que é Saúde Gama, que caiu para R$ 900. Então, caiu bastante o valor, mas tem esse problema. Graças a Deus, eu não uso, né? Mas tem pessoas que usam e estão tendo esse probleminha aí, entendeu? É isso, né? Tá. Pode falar, José Val. Pois é. Então, eu tenho que retornar no mês de setembro, para retorno de pós-cirurgia, aquele negócio todo, né? Porque eu tive um derrame, né, pô? E fiz cirurgia e tudo, em outubro passado, né? E agora o meu neurologista, ele falou, Josval, vou fazer para você o atendimento de R$ 300 e tal. Eu falei, não, mas eu tenho uma rede Gama, a ESPlan, não sei o quê, não sei o quê. E foi todo totalmente descredenciado. Eu já tentei diversas vezes, eu estou tentando um psicólogo e tal, e aquele sistema que eles mandam para você, das redes credenciadas, nenhuma atendeu, nada, nada. Mais de 30, entendeu? E os hospitais também, Santa Lúcia Norte, Santa Helena, Santa Lúcia Sul, nenhum. Todos estão perdidos. Tá bom, amigo? Complicado, complicado. É o que eu estava E, falando no é o início seguinte, dessa live. e agora, dia 24, entra o boleto para me pagar de novo. Eu quero saber o que eu posso fazer, entendeu? Pois essa é a pior situação, né? Porque plano é isso, né? Plano é, por um lado, o valor que você paga e, por outro lado, a rede. Não adianta pagar barato e não ter rede, e não adianta também pagar caro, né? E não ter rede boa. Enfim, a gente tem que ter um bom serviço, né? Me parece que o modelo atual ele não garante isso. É isso que está acontecendo na prática, ele não garante uma boa rede, né? É um problema um pouco diferente do ProSaúde. O caso dos comissionados é um pouco diferente. Ele é pior, né? Ele é pior, muito pior. A pessoa, como no seu caso, por exemplo, teve um procedimento e depois a rede cai e a pessoa fica como? Né? Seu caso, o caso da Vanderlé, da filha dela, imagina, é uma situação terrível, né? Porque você está no meio de um tratamento, cai a rede, você não tem segurança dessa rede, é complicado, é bem complicado, né? Bem complicado, para dizer o mínimo, né? Que aqui é uma questão de saúde, né? Saúde, e para alguns é vida, né? Questão de vida, né? Eu tenho 35 anos de Câmara, só com o mesmo parlamentar e tudo bem. Esse pró-saúde, que é só dos funcionários e dos deputados, por que eles não podem pegar a gente, secretário parlamentar também, né? Essa foi uma Seria pergunta que uma a boa Daniele ideia. fez aqui. A Daniele fez aqui. Nós vamos também correr atrás disso. É o que eu falei. Nós, no caso dos comissionados, nós temos que repensar o modelo. Repensar o modelo, entendeu? E ver o Uhum. que é o melhor modelo para vocês. Se o melhor modelo for fazer igual o CIS, onde os comissionados entram também no plano de autogestão, isso tem que ser investigado. Claro que, dadas as garantias que precisam ser dadas a todos, né? Tanto ao prestador de serviço quanto ao próprio usuário, mas isso precisa ser feito, precisa ser investigado, uma forma de melhorar, né? E é o que nós vamos fazer, tá, José Val? Isso você tem nosso compromisso, nós vamos investigar isso aí. Tá Bom? ótimo. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço a sua participação aí. Conceição de Maria, ela traz aqui, eu contratei esse plano de saúde em todos os lugares, estava sem atendimento, eu cancelei e fiz reclamação, tanto que eles me devolveram integral o valor que eu paguei. Eu fiz reclamação no DEAPA. Essa rede Gama Ocean simplesmente não existe. Esse modelo de nós, secretários, temos que contratar o plano das operadoras que eles indicam. Se é auxílio saúde, a gente paga o plano que escolher e a Câmara, mediante comprovação, paga auxílio ao servidor. Esse é um outro modelo também possível, viu, Conceição? Que a mim me agrada muito, né? Porque aí Só deixando bem claro, Alisson, que não é o que a Câmara indica, é o que nós temos, né? As operadoras são livres para entrar aqui no processo também. o que ela quer O que dizer ninguém assim é quer. que Não, o que é ela que quer às vezes dizer
O que Não, é ela que as quer pessoas dizer é às que há vezes uma acham isso. limitação, né? Aqui há uma Não, as pessoas acham, limitação. Ah, pode falar. algumas pessoas acham que a Câmara é que impede de ter outras operadoras. Não é, está aberto o sistema, entendeu? Só que não vale assim como para empréstimo consignado aqui para a gente, só o Banco do Brasil que faz, mas está aberto para todo mundo fazer, para todos os bancos. Só que não tem interesse. Esse é que é o problema, Isso. entendeu? Mas, O como eu que te ela falei está no aqui início, propondo, o que aqui ela está propondo é que a pessoa possa contratar por ela própria. sim, aí como eu te Ela não falei, aí precisa vai ter que contratar aumentar o pela orçamento. administradora Sim, aí, da Câmara, é, entendeu? Que a tem a questão Câmara. do orçamento de reembolso que tem que aumentar esse valor para poder ratear com todo mundo, assim como é a PAI, o auxílio creche nosso. O auxílio creche aqui, cada estado tem o seu valor. Antigamente você tinha que apresentar o pagamento, né? Essas coisas assim lá com auxílio creche. Hoje em dia não, a pessoa só indica lá que tem o filho na creche e vai recebendo o valor X por mês. E Sim, aí, ó, entendeu? Eu acho que sim, nesse ponto, tinha que ser isso aí, uma coisa nesse sentido, uma opinião. concordo, Que a gente tem concordo, que, concordo. né, estudar isso, mas, claro, vai ter que aumentar o orçamento desse reembolso, entendeu? Porque hoje a informação que eu tenho, o orçamento que tem lá é para pagar no máximo 2.000 pessoas, né? Se for realmente expandir para todo mundo, nós somos o quê? 11.000, 12.000 comissionados, e aí não vai dar, entendeu? Então é isso. Sim. Ah, e É. lembrando que hoje à tarde, no finalzinho da tarde, deve estar saindo o contra-cheque, tá, gente? Boa notícia, boa notícia. Muito bem, pessoal. Roberto, Então é anuncia o isso. aumento aí para nós, Roberto. Aumento de serviço, Paulinho. Como você está aí, é um aumento de serviço do caramba. Bom, pessoal, é isso. Eu vou encerrar a reunião, porque a gente já começou, era 10h18, já são quase meio-dia. Eu vou encerrar a reunião. Eu acho que deu para entender de maneira geral assim os pontos principais, né, aqui que foram trazidos. A questão do reembolso, que foi trazido pelo Rômulo, a questão que o Vitor trouxe e oh meu Deus, esqueci o nome do colega, mas que trouxeram aqui em relativo ao pessoal lá na ponta não saber, às vezes, orientar, ou no caso que eles trouxeram, de simplesmente a atendente não conseguir identificar aquele procedimento pelo ProSaúde, muitas dúvidas em relação ao próprio uso do plano, né? Então precisa fazer uma campanha de Alisson, comunicação forte. Oi, José Val. só uma pergunta. Eu devo pagar ou não devo pagar esse mês a este plano? Porque já mandaram para o meu e-mail, entendeu? O que tu me orienta? Meu amigo, essa é uma pergunta difícil para eu te responder, viu? Porque é uma questão tão pessoal, é difícil eu te orientar em relação ao que você deve fazer. Tá certo. Assim, você tem um procedimento, né, a ser feito, né? Eu acho que Uhum, você tem que ver de que maneira você garante a continuação do seu tratamento, né? uhum. Eu realmente não sei te orientar, porque eu não conheço a operadora, não conheço o que está sendo feito. Talvez o Paulinho possa te ajudar, né, Paulinho? Se você tiver mais informação, talvez o É, Paulinho possa te ajudar mais do que eu nesse caso aí. Mas é uma é, ajuda mais particular, né? aham. Diga aí, Paulinho. Mas eu acho assim, ó, Evaldo, eu pagaria, porque, e se for o caso, você entra na justiça, porque se você não pagar, você automaticamente será desligado, e aí, mas os planos de saúde não podem desamparar quem está no processo. Então, o seu caso, você fez um procedimento cirúrgico, tem pessoas que estão transplantadas, tem outros que estão internados, eles não podem abandonar, falar, olha, não quero, não desentendi lá, eles é obrigado a dar continuidade ao trabalho. Então, na minha opinião, você paga. Se tiver qualquer dificuldade, vamos acionar os advogados para fazer o plano cumprir o que iniciou lá atrás, porque no seu caso especificamente, que tem um procedimento que tem que fazer uma reavaliação, que faz parte da sua cirurgia, você tem que insistir e pagar e para a gente ir brigar, porque a ANS é obrigado a fazer eles a cumprir, né? Essa agência reguladora é para isso, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, viu, meu amigo? Até Um porque você abraço. não Falou. pode perder a sua razão, né?
Porque se ele deixar de Isso. pagar, ele vai perder a razão de poder Isso. entrar com um processo contra o plano de saúde. Tá Por ótimo. aí. Muito obrigado, viu? Viu aí, Joseval? O pessoal aí é bom. O pessoal é bom. Obrigado a vocês aí, viu? É, joia. Meus amigos e amigas, eu quero agradecer a todos pela participação. Muito obrigado por estarem aqui. Acho que as dúvidas dos colegas que foram aqui apresentadas resumem, eu acho que a maior parte dos anseios de todos. Quero agradecer aqui aos diretores que puderam participar, ao Paulinho, a Magda, ao André, a todos aqueles que estiveram aqui conosco, ao Roberto também, que nos deu uma ajuda muito grande aí, aos colegas, tanto efetivos como comissionados. Acho que aqui tivemos um bom apanhado do que devemos correr atrás. Eu prometo a vocês que nós vamos correr atrás de tudo isso. Nós vamos marcar uma próxima, assim que a gente conseguir adiantar alguma coisa. Eu, nessas próximas 2 semanas, a partir de hoje, eu estou de férias, então eu vou estar fora, mas em setembro eu retorno e, junto com o Paulinho e os demais diretores, nós nos reuniremos com a direção da casa, com o Jorge, com o Celso e todos aqueles que fazem parte dessa gestão, para a gente aprofundar todas essas questões. E eu prometo a vocês que assim que a gente conseguir informações mais precisas, encaminhamentos, a gente vai trazendo aqui para todos vocês, tá certo? De maneira que a gente melhore o plano para todos, traga mais conforto, consiga mais eficiência, né? Que todo mundo fique minimamente feliz com o plano que possui. Tá bom? É isso aí, meus amigos. Boa semana para todos nós, com muita saúde, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço para todos. Um abraço, Watson. Um abraço para todos. Um abraço a todos também. Bom dia, pessoal. Obrigada, como sempre. Abração grande. Não esquece do secretariado. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Boa semana. Obrigado pela presença de todos.